Em um MMORPG de fantasia chamado Cross Reverie, existia um rei demônio chamado Diablo que dominava o jogo. Mas ele não era um NPC, era um jogador lendário. Porém, fora do jogo, ele era só um otaku recluso chamado Takuma Sakamoto. Ele estava vivendo sua vida tranquilamente, até que de repente, ele era teletransportado para o mundo do jogo e se tornava o Diablo. Aparentemente, ele foi invocado a partir de um ritual feito por uma elfa e por uma garota gato. E por ser um otaku recluso, ele rapidamente entrava em desespero, pois nunca havia falado com uma garota antes. Incrível que em 90% dos isekais, o protagonista era um completo fracassado. Eu me pergunto se no Japão realmente existe esse tipo de otaku fedido. A única alternativa que ele tinha era falar como ele fazia no jogo quando enfrentava seus inimigos, como um Lorde Demônio. Então eles mandam pararem com aquele papo furado e fazerem as pazes. De repente, aparecia uma coleira no pescoço das duas, e elas apertavam a mão contra a vontade delas. Eles desciam da torre e elas começavam a se questionar sobre o que havia acontecido. Afinal de contas, elas haviam usado no ritual de escravidão nele, e não o contrário, era para a coleira aparecer do pescoço dele. Então ele lembrava que tinha sido por causa de seu anel, o anel do Rei Demônio, que é um dos acessórios mais poderosos do jogo, que repele qualquer tipo de magia. Elas estavam indo até a cidade para tentar desfazer o ritual, então eles se apresentavam. O nome da elfa era Sheira, e o nome da garota gato era Ren. Ambas eram aventureiras e estavam tentando provar o seu valor, e por isso fizeram um ritual para invocar um familiar. Porém, como o Diablo falava, elas acreditavam que ele seria um familiar muito poderoso. Porém, ele dizia que não era um familiar. Então, elas perguntavam o que ele era de verdade. E ele responde que seu nome era Diablo, temido como um rei demônio. Chegando na cidade, eles vão até a pousada para passarem a noite. Porém, como eles tinham pouco dinheiro, decidiram ficar os três em um único quarto. E por ser um otaku fedido, obviamente o Diablo ficava assustado e feliz com aquela situação. Até que de repente, alguém batia na porta. Era uma maga chamada Celestine, a líder da associação dos magos desta cidade. Diablo rapidamente reconhecia ela. Ela era uma personagem importante no jogo que mantinha a barreira que protegia a cidade. Ela tinha assuntos para tratar com a Ren. Porém, ao ver as coleiras no pescoço delas, ela decidiu ouvir a história deles primeiro. Então eles contam para ela o que havia acontecido. Celestine perguntava se não havia nenhuma possibilidade do Diablo conseguir libertá-las. Porém ele dizia que não, pois ele não tinha escravizado elas por vontade própria. Eles teriam que arrumar outro jeito de resolver aquilo. Então o Diablo perguntava qual era o assunto que Celestine queria tratar com Ren. Porém ele dizia que aquilo de forma arrogante, o que deixava um dos magos que estava acompanhando ela com raiva. Então ele ameaçava o Diablo. Diablo de início ficava assustado, porém ele tinha que manter a pose. Então ele manda aquele plebeu falar direito com ele e se colocar em seu lugar. Depois disso, Celestine dizia que Ren era muito importante para o mundo deles, e por isso queria colocar guarda-costas para ficar com ela. Porém Ren dizia que não era necessário, e Celestine entendia e dizia que ia tentar resolver o problema delas e se retirava. Diablo logo desconfiava que Ren estava guardando um segredo extraordinário para alguém tão poderoso estar visitando ela. Mas Ren dizia que não era nada disso, porém a intuição gamer do Diablo começava a apitar, pois esse era um dos segredos que podiam influenciar no futuro da história do jogo. Então, ele leva ela para o quarto para tentar obrigá-la a contar o segredo. Mas ela continuava se negando. Então, ele começa a torturar ela. Torturar entre aspas. É uma cena que eu com toda certeza não poderia mostrar aqui. Então vamos pular essa parte. Ren não queria contar o segredo dela por medo do Diablo abandoná-la. Porém, ele dizia que não importava as circunstâncias, ele sempre estaria do lado dela. Ela ficava feliz, pois ninguém nunca tinha sido tão gentil assim com ela. Então ela revelava seu segredo, a alma de um Lorde Demônio chamada Krebskun, que estava selada dentro dela. Diablo rapidamente o reconhecia. Aquele era o chefão mais poderoso do jogo. Diablo então perguntava se a mãe de Ren também havia sido um receptáculo da alma do demônio. E ela dizia que sim, aquele realmente era um destino cruel para uma garotinha. Diablo então dizia que derrotar o Lorde Demônio para ela seria fácil, mas primeiro
Precisariam arrumar um jeito de extrair a alma dele de dentro dela. E ela ficava extremamente agradecida e começava a chorar. Depois de um tempo, o rei adormecia e Diablo saía para refrescar a mente. Até que o mago Gálico, que apareceu lá no começo do episódio, aparece querendo vingança por Diablo tê-lo menosprezado. Mas Diablo simplesmente decide ignorar ele, mas ele ficava furioso e invocava um familiar poderoso. Seu nome era Salamandra, e ela era de nível 30. Diablo ficava incrédulo com aquela situação e se questionava se ele não estava mentindo, pois nível 30 era um nível extremamente baixo. Então ele era atacado, mas Diablo ficava ileso, então Gálico mandava a Salamandra continuar atacando, mas nada acontecia. Então Diablo revelava que ele era nível 150. Alguém nível 30 não poderia fazer nada contra ele. Então ele atacava a Salamandra e com um único ataque ele a derrotava completamente. Gálico entrava em choque e perguntava quem era ele afinal de contas. Então o Diablo dizia: "Eu sou o Diablo, um rei demônio vindo de um outro mundo." E esse foi o recap do primeiro episódio de Isekai Mao. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque isso vai me ajudar bastante. Bom rapaziada, é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu e fui!